De volta com o Ponto com News. Nesta manhã a gente recebe o professor Nailor Marques Júnior, professor, escritor, palestrante. Semana passada você não esteve com a gente, meu amigo. Bom dia. Sentimos sua falta. Estava trabalhando. Bom dia, Ronaldo. Viajando pelo Brasil afora, certo. Né, Nailor? Nailor, a gente fala sempre sobre educação e mercado e a gente aqui durante esse breve intervalo, a gente estava aproveitando inclusive uma nota que a gente deu no bloco anterior. Sim. Sobre um aspecto muito curioso da educação brasileira. As pessoas estudam mais e anos a mais de estudo no Brasil não significa necessariamente mais produtividade, diferente do que acontece em outros países do mundo. E você estava aqui comentando, né? Parece que falta sentido para muita coisa que acontece na sala de aula, porque a gente não consegue perceber na prática algum tipo de resultado. Não apenas no que diz respeito à produtividade, né, Nailor? É no trânsito, é em tudo. Exatamente, a gente fica se perguntando, repare que no nosso último encontro nós falamos sobre educação para o fazer. É exatamente isso, quer dizer, a grande pergunta, a grande incógnita do Brasil, a grande questão que não fecha, a equação que não fecha no Brasil é o que essa escola está fazendo com as pessoas. Porque o Brasil promoveu, e isso é inegável, um grande processo de inclusão escolar. Então o volume de pessoas que tiveram acesso à escola, inegável. Não importa se no governo A ou no governo B, isso é inegável, isso aconteceu realmente. Agora a pergunta é, levamos as pessoas às escolas, e daí? E daí? Exatamente, essa é a pergunta que a sociedade quer resolver, porque nós não queremos simplesmente a pessoa na escola. Eu quero que a escola seja um agente transformador, que é o papel da escola. Todo mundo fala que a educação pode transformar, que é a solução para a criminalidade, que é a solução para o convívio social, para a solução para a melhoria do sujeito enquanto indivíduo, do posicionamento dele, inclusive no mundo, não é? Porque a sociedade está cada dia mais cosmopolita, não é? Hoje você não pode nascer em Maringá e de repente construir uma carreira em Paris, não é? Você pode nascer em Paris e construir uma carreira nos Estados Unidos e assim por diante. Basta ver que o Vale do Silício americano, ele é formado por gente do mundo todo, principalmente por indianos. Quer dizer, às vezes você saiu numa situação de miséria e está lá no Vale do Silício, criando coisas fantásticas. Agora, a gente quer isso, que a educação transforme as pessoas. Agora, para que ela possa transformar, o que a educação precisa fazer, na minha opinião? Duas coisas. Primeiro, conexão com o mundo. Né? Não é, como eu disse a outra vez, apertar parafuso, não é ensinar a apertar parafuso. Isso a nossa educação profissional faz muito bem. É entender aquilo que você estuda, que conexão ela tem real com o mundo. Então, quando eu digo para a criança, lá na escola, eu faço um exercício de trânsito, vamos atravessar pela faixa, vamos parar no sinal vermelho. É para quê? Para que quando ela se torne um adulto, ela pare antes da faixa. Não é? Ela pare no sinal vermelho, ela dê passagem, ela diga por favor, com licença, obrigado. E não que ela faça aquilo, tire nota, depois vá do lado de fora e continue parando sobre a faixa, furando o sinal, não dizendo obrigado, fazendo gestos obscenos no trânsito, não é? Ou desejando ter uma arma, como muita gente fala nas redes sociais. Eu quero ter uma arma, para quê? Ter uma arma para quê? Para quando no lugar de fazer um gesto obsceno, você dá um tiro no sujeito? Não é verdade? Quer dizer, então é isso que eu quero, que essa educação reflita alguma coisa do lado de fora. Então por que ela não... A gente viu aqui dizendo que o Brasil está em torno de $200 o ganho, enquanto no Chile está... Em torno de 3 mil. Em torno de Na 3 Coreia mil. do Sul, 6.800 6 mil, dólares. você veja, a disparidade é tão grande, tão grande, tão grande, que isso mostra cabalmente, independente da ideologia política de quem nos ouve. Porque esse que a gente está do lado de lá, tem muita gente com ideologias distintas. Dizendo, não é assim, porque o pobre isso, porque o pobre aquilo. Isso não é nem para o pobre, nem para o rico. A questão é uma média, é uma pesquisa, é um número. Eu não posso argumentar contra ele. Nós estamos agregando muito pouco a educação brasileira, a escola formal brasileira, e quando a gente diz escola formal é ensino de todos os níveis, inclusive superior. Agrega muito pouco, porque as pessoas não sabem efetivamente o que fazer com essa educação, porque talvez a educação não tenha dado esse caminho para elas, de fazer uma conexão entre o mundo, entre esse mundo e o mundo real, e o mundo prático e tal. Uma segunda coisa que eu acho que é importante é que as pessoas olhem para o trabalho delas e entendam o seguinte: a escola não vai durar para sempre, né? Uma hora eu vou estar inserido nesse mercado, e é meu mercado. Não importa que eu tenha um pai que faça por mim, uma mãe que faça por mim, não é? Ou alguém que faça por mim. Eu vou ter que produzir mais hora, menos hora, porque vai chegar meu tempo de produzir. E há um preço para a produção. Então a formação não é feita para a escola, a formação é feita para a pessoa, não é? Tanto é, queria fazer um ponteado que a gente ouve direto na televisão aqui, as pessoas chamando muitas pessoas importantes, muitas pessoas conhecidas, cultas até, usando a expressão cidadão comum. Ora,
A cidadania pós-revolução foi criada para que todo mundo fosse a mesma coisa perante a lei. Não existe cidadão comum. Todo mundo precisa ser esse cidadão comum. Ou você é cidadão ou você não é nada. Não é? Todo cidadão é comum, não tem cidadão incomum. Não é isso? Cidadão não, tem pessoas incomuns. Mas cidadão, o princípio de cidadania é todos têm acesso, teoricamente, aos mesmos direitos. Não é? Daí o foro privilegiado cria uma classe diferente fica de parte, gente. Né? No caso do Brasil, são mais de 20 mil pessoas com foro privilegiado. Vejam, repara que a educação não nos ensina a olhar os acontecimentos. Agora, eu vindo para cá, eu fui surpreendido, a gente todo dia é surpreendido por uma coisa esquisita, pela queda do avião da delegação da Chapecoense. Quem me conhece sabe que eu não tenho, assim, eu não gosto de futebol, assim, eu não tenho não acompanho futebol, não entendo nada, eu nunca vi um jogo de futebol. Mas, obviamente, como pessoa, como cidadão, né, eu fico consternado pelo fato de que são meninos e que estavam começando uma carreira brilhante e que, de repente, podem ter, eu não sei se morreram ou não, porque as notícias ainda não estão confirmadas, são um pouco confusas, não é? Mas o fato é, como eles são jovens, a consternação acaba sendo maior, porque nós temos duas coisas loucas. O que é moderno e o que é jovem, na nossa sociedade, virou um valor em si. As coisas não têm valor em si. Né? O valor é sempre dado às coisas. Né? Daí a ciência dos valores, ela atribui valor às coisas. Se no mesmo tempo que a gente teve a notícia da morte deles, ou do acidente deles, vamos melhor colocar assim, para ser mais honesto, a gente tem a recente morte do Fidel Castro. Repara que a gente também viu polêmica dos dois lados. Gente comemorando a morte e gente sofrendo a morte. Na verdade, uma morte não é nem para ser comemorada, nem para ser sofrida, nem nada. Né? Eu também quero dizer que ideologias à parte, que eu acho que é isso que a escola precisava ensinar. Ensinar as pessoas a pensarem por conta delas. Não é verdade? O Fidel foi uma figura emblemática do século XX, indiscutivelmente foi. Ninguém discute que ele foi uma figura emblemática. O cara ficou 60 anos no poder. Mas agora a gente tem que analisar, independente de paixões, o que é que ele fez. Ele foi um oportunista. Né? Um homem que, em nome de uma causa, teoricamente libertou o país de uma opressão e colocou em outra. Quer dizer, em nenhum momento ele estava atrás de democracia. Tanto é verdade que o primeiro parceiro dele, a primeira tentativa de parceria foram os Estados Unidos. Isso as pessoas não falam. O Fidel não era comunista. Não é? Miguel é meu filho, estou com Miguel na cabeça. O Fidel... Você quer homenagear seu filho hoje, viu, Nailor? Estou com Miguel na cabeça. O Fidel não era comunista de carteirinha. Ele tornou-se comunista porque quem deu apoio a ele precisava. Cuba é uma ilha muito pequena. E eu queria dizer às pessoas que muita gente fala muita coisa sobre Cuba com uma ignorância absoluta. Eu conheço Cuba, não é? Então Cuba não tem nada para oferecer, a não ser turismo. Não é? Cuba não tem aquela liberdade que as pessoas dizem que tem, e Cuba não tem as escolas que diz que tem, Cuba não tem os hospitais que diz que tem. Isso é uma bobagem. Eu estive lá e sei que não tem. Não é? O mundo dos cubanos é totalmente separado do mundo que um turista como eu pode frequentar. Talvez um dos melhores hotéis que eu já tenha ficado na minha vida tenha sido em Caio Coco, em Cuba. Né? Não em Varadeiro, onde as pessoas vão, mas em Caio Coco, Caio Guilherme e tal. São lugares fantásticos. Mas só pode o turista ir para lá. Quem está lá do outro lado e é cubano está trabalhando. Então, esse tipo de análise desapaixonada, a escola não faz. Não é? Deixar a pessoa ir buscar. Não, o cara tem que dizer o seguinte, o cara tentou o melhor e tal. No começo ele até melhorou a vida dos cubanos. Eu não duvido que tenha melhorado mesmo. Mas e depois? Não é? O segundo passo é voltar à democracia. Como era o nosso caso aqui na ditadura militar. Tá, o cara tomou porque queria acabar com uma balbúrdia. Mas na sequência tem que devolver o poder. Ele não devolveu. Porque o poder apaixona. Na verdade, o poder apaixona. E aí ficou, e as pessoas continuaram defendendo isso como se aquilo fosse uma democracia em nome de uma causa maior. Não é possível isso. Eu acho sempre muito importante na sua fala um aspecto que me parece escapar dentro da dinâmica de ensino nos dias atuais, que é mais do que simplesmente trazer, às vezes, o relato histórico, trazer a contextualização, a aplicação disso para as questões cotidianas. Porque muitas vezes as pessoas que acompanham a nossa conversa, e a gente está falando aqui sobre educação e mercado, podem ficar com a sensação de que a gente está defendendo uma educação que seja essa educação que prepare a pessoa para o ato de apertar o parafuso, se é o parafuso que precisa ser apertado no mercado hoje. Certo. Quando, na verdade, a gente está pensando em preparar essa pessoa para o mercado hoje, amanhã
e ao longo da vida, né? Sim. Até porque os modelos produtivos, eles mudam o tempo todo. E quando você fala, por exemplo, do Fidel, uma coisa é o simples relato histórico, outra é você conseguir trazer as contextualizações, as aplicações disso para as diferentes situações, né? Veja, porque quando eu ensinava literatura, quando eu ensinava figuras de linguagem, esse é um grande exemplo de paradoxo. Como é que eu posso defender o retorno de uma democracia no Brasil, por exemplo, no período da ditadura militar, e dizer que isto e ter uma ditadura de esquerda lá, e não defender o retorno da democracia? Isso é paradoxal, né? Isso é o próprio exemplo, então o aluno pode entender isso. Isso é ensinar o aluno a pensar. Nós não estamos aqui defendendo o aluno para que ele aprenda a apertar o parafuso, mas para que ele consiga inventar o parafuso, para que ele consiga ter necessidade de ter ou não aquele parafuso lá, e onde colocar aquele parafuso. Porque eu trabalho fora daqui como conselheiro profissional de uma grande empresa, né? de uma grande empresa. Eu trabalho na área de inteligência e como conselheiro profissional. Ora, como conselheiro, eu tenho que ter essa capacidade de desenhar um cenário. Eu não tomo decisões, eu apenas dou conselhos, eu sou pago por isso. Muita gente talvez não acredite que exista essa profissão, pois eu tenho essa, né? Além de escrever e dar palestra e tal, eu também faço isso. A questão é, eu sempre apresento um quadro, agora eu tenho que ter discernimento intelectual para apresentar um quadro isento. Por quê? Porque o presidente dessa empresa vai tomar uma decisão a partir da análise que eu faço do fato, que envolve milhões de reais. Porque nós estamos falando de uma empresa de faturamento de muitos milhões de reais. Ele depende de que eu faça uma análise crua da situação, com prós e contras, para que ele possa decidir. Compreende? E não uma análise apaixonada, pensando em mim, ou pensando no meu emprego, ou pensando não. É exatamente isso. Isso a escola falta. Esse tipo de discussão falta na escola. O contraponto, né? O direito ao contraponto. Pensar não é fácil. Não é para todo mundo. Pensar não é fácil. Agora a escola precisava incitar isso. Essa capacidade de pensar. Todas as vezes a gente tem um tema novo ao redor do nosso trabalho aqui. A gente vem aqui para falar de uma coisa, chega aqui e é surpreendido por outra coisa. Porque isso é pensar de fato. Exatamente isso. Né? É você conseguir transitar pelas diferentes possibilidades que aquele tema te dá. Justamente, a escola está mais preocupada em que o aluno tenha acesso ao celular novo, ao smartphone novo, não é? Do que a capacidade que ele tem de fazer uso daquele smartphone. Porque as pessoas confundem dois conceitos, na minha opinião. O conceito do que é novo com o conceito do que é novidade. Não é? Então, só para quem está nos ouvindo aqui, novo é tudo aquilo que chega e fica, e novidade é tudo aquilo que vem e passa. Não é verdade? Então hoje eu tenho o celular da linha 6 e daqui a pouco sai o celular da linha 7. Né? Só que o da linha 6 já faz tudo aquilo que eu preciso. Por que é que eu preciso do celular da linha 7? Ninguém me diz isso. Né? Aquilo é só uma novidade, porque o outro era branco e agora esse é preto. Né? E o outro é prata e o outro é azul. Entende? Todos eles servem basicamente para a mesma coisa. Eu não estou dizendo que do 1 para o 6 não tenha mudado muito. Tem sim, em termos de funcionalidade. Mas do 6 para o 7 é muito pouco. E às vezes você agrega, vejam, você pega lá o celular da linha 6, eu estou pegando que quase todos eles estão dando do 6 para o 7. E o que acontece é que a diferença dá $1.000. Recarga muito mais do que esses 200 que a gente colocou aqui, que a propaganda colocou, que a pesquisa colocou. Só que em escala global, não é? Cada celular agrega $1.000. E não cada trabalhador, é cada celular. Então, só para as pessoas perceberem a diferença entre a qualidade daquilo que você faz e a qualidade da interpretação da vida que está à sua volta. Eu realmente preciso daquilo, né? Aquilo realmente é útil para mim, quer dizer, a morte do Fidel realmente é uma consternação, até que ponto? Quem que foi aquela figura? Eu sou contra o assassinato em massa, né? Você vê no Brasil o paradoxo do volume de gays, não só no Brasil como nos Estados Unidos, o volume de negros e hispânicos na campanha do Trump. É outro paradoxo. Né? O volume de gays é com a camisa do Che. É um paradoxo. Né? É uma total noção de que você passou para a escola e não aprendeu coisa nenhuma. A escola não fez nada por você. Nailor, até semana que vem. Obrigado, até a semana.